Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam. Olá, professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que estávamos falando sobre arte. Se você não viu o vídeo anterior, o link está aqui na descrição e eu recomendo que você volte nele para entender sobre o que a gente está falando. Aliás, é um canal de filosofia e sociologia, por que eu estou falando sobre arte, né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a minha aproximação com a arte, né? Falei como que eu cheguei no meu tema do TCC, falei também sobre a aproximação da arte no ambiente escolar de uma maneira geral, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que os atores envoltos nesse processo de ensino e aprendizagem, né, os professores e os alunos, acham dessa aproximação da arte com a sociologia. Para fazer essa pesquisa, eu apliquei um questionário a uma turma de alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Liceu de Humanidades de Campos. Apliquei a 30 alunos esse questionário e fiz uma entrevista com 4 professores. Essa entrevista com os professores, né, se deu pela minha proximidade com eles. 3 desses professores eu trabalhei junto com eles no PIBID, né, que é um programa de iniciação à docência, qual eu fui bolsista durante 4 anos da minha graduação, né, durante toda a minha graduação. E aí eu tive contato com diversos professores de sociologia e entrevistei 3 professores desses que eu tive contato, e o outro foi meu professor do estágio obrigatório, então eu também já tinha um contato prévio. E essa turma de ensino médio foi a turma que a minha professora orientadora lecionava na rede estadual. Então, por conta disso, eu escolhi essa turma e esses professores para fazer essa pesquisa, né? No questionário com os alunos, né, eu fiz várias perguntas. Perguntei se eles tiveram sociologia nos 3 anos de ensino médio, qual a formação dos professores deles de sociologia, se eles sabiam, né, o que é uma boa aula, como foram as aulas de sociologia, quais os recursos, além do livro didático, esses professores utilizavam, o que eles achavam, né, disso, e se eles enxergavam uma aproximação da sociologia com a arte. Nas entrevistas com os professores, né, eu perguntei sobre a formação, o que é uma boa aula para eles, qual tipo de aula eles acham que os alunos gostam mais, quais os recursos que eles utilizam, né, os recursos didáticos, se eles utilizam recursos artísticos, qual a recepção dos alunos a esses recursos e qual a facilidade que eles encontram nas escolas que eles trabalham para utilizar, né, esses recursos. O meu objetivo com esse trabalho de pesquisa é poder observar e refletir sobre o que eles estão achando sobre isso e quais as possibilidades reais do uso, né, da arte junto com a sociologia e como que a arte aparece, né, nesse ambiente escolar. Dos 30 alunos que responderam o questionário, apenas um não teve sociologia no primeiro ano. O restante todos tiveram no segundo, no terceiro e também no primeiro, os outros 29, né? E no terceiro ano todos tiveram aula com a mesma professora formada em ciências sociais. Das formações, né, dos professores, alguns não souberam responder. Os que responderam falaram que no primeiro e no segundo ano tiveram a sociologia com professores formados em filosofia, em ciências sociais, em história e até mesmo em direito. Eles acabaram relatando, né, os que tiveram aula com professores com formação em outras áreas, que tiveram um pouco de dificuldade e que no terceiro ano, com essa professora de sociologia, tiveram uma facilidade maior, né, com a professora formada. E aí corrobora a ideia, né, que eu já tinha exposto no primeiro capítulo sobre a formação do professor ser algo muito importante, né? A gente ter alguém formado ali na disciplina de fato, mas com a obrigatoriedade em 2018 a gente não tinha um corpo de professores sólido, né? Porque não se tinha trabalho, então não tinha pessoas com aquela formação, e então foi-se necessário arranjar outros métodos como a possibilidade de
outros professores formados em áreas próximas lecionarem. Só que agora a gente já está em 2021, né? Então a gente já caminhou bastante, já tem aí muitas pessoas formadas e qualificadas para assumir, né, essas vagas. E aí, a boa aula para os alunos, né, a maioria foi dizendo que é uma aula com direito à participação, uma aula com debates, uma aula com exemplos cotidianos, ainda mais se tratando de sociologia. É muito importante que a gente aproxime essa teoria à realidade do aluno, né? O uso do lúdico e a amizade com o professor. Sobre as aulas de sociologia em específico, né, eles contaram que foram boas, foram interativas, que tiveram muitos debates, né, e além do livro didático, os professores usavam poesia, quadrinhos, teatro, filme, literatura, charge, vídeo, fotografia, música, palestras e até mesmo páginas de Facebook. Quanto à utilização desses recursos, eles relataram que a aula fica mais dinâmica, fica mais interessante, que fica boa, que mostra que é uma aula atualizada, que foge ali do cotidiano, né, do quadro, livro, e que o professor que faz isso é um professor que se esforça, que demonstra que dá aula por amor, que é um bom profissional, que é um profissional moderno, antenado, inovador. Então, assim, na sua grande maioria, os alunos reconheceram que gostam quando se tem, né, essa aproximação com a arte, algo mais lúdico, mais diferenciado. Quanto à aproximação da sociologia com a arte, 50% disse que não enxergam e 50% disse que enxergam. Dos que disseram que não enxergam, um justificou a resposta e falou que acha que enxerga mais com a ciência política e com a antropologia, que de certa forma são as áreas das ciências sociais. E no ensino médio, né, a gente tem a disciplina de sociologia, e isso eu explico lá no capítulo 1 do meu TCC, que o link vai estar aqui na descrição para quem quiser ler com mais calma, né, entender melhor. O processo, quando a sociologia se dá no ensino, a gente tem a nomenclatura de sociologia, mas na verdade a gente tem as três grandes áreas. A gente tem também ciência política e antropologia dentro do currículo de sociologia. Então, de certa forma, ele consegue enxergar essa aproximação, né? Porque se ele enxerga com a ciência política e com a antropologia, ele enxerga com as ciências sociais de uma maneira geral. E dos que disseram que conseguem enxergar, né, eles disseram que isso se expressa através da cultura, da cidadania, maneiras de pensar, né, de estar presente no meio político, dentro dos problemas aí que a gente enfrenta na sociedade, que isso é um retrato da sociedade, né, as artes, então vai expor ideias, né, e vai apresentar coisas novas pra gente. Dos professores, né, já falei, a minha aproximação com eles foi porque 3 eram do PIBID, 1 foi meu professor regente do estágio obrigatório, 2 eram formados em ciências sociais, 1 em pedagogia, e o que era formado em história, ele também chegou a cursar ciências sociais lá na UF, mas não conseguiu concluir. Esses 4 dão aula pro ensino médio, né, e um deles também dá aula para o NEJA, além do ensino médio. Para eles, uma boa aula é uma aula que o aluno participa, que o aluno entende o conteúdo, que consegue traçar diálogos, né, da disciplina com exemplos cotidianos. Os alunos gostam de aulas dinâmicas, interativas, que sejam mais visual, que fujam um pouco da regra, que use documentários, filmes, slides, resumos ou esquemas nos quadros. Mídia eletrônica, uma professora relatou que ela gosta de usar o celular em sala de aula, como é bem frequente, então ela usa o celular para pesquisas rápidas. Com isso, ela instiga a participação do aluno e vê que isso tem um resultado positivo. Mas é necessário você conhecer a turma, saber o perfil da turma, o que ela gosta mais de trabalhar, né? Se são aulas mais visuais, aulas mais interativas, aulas mais expositivas, para não errar, né, no uso desses recursos. O que geralmente eles usam é, de fato, o livro, quadro e caneta. Quando eles podem, eles usam filmes, documentário, slide, análise de charge, imagens ou atividades impressas. Sobre a aproximação da sociologia com a arte, né, eles disseram ser uma experiência bacana e interessante, mas que a falta de tempo e o conteúdo extenso que a gente tem acaba atrapalhando, né, a utilização
desses recursos. A gente tinha até então, no primeiro e no segundo ano, apenas um tempo, no terceiro ano, 2 tempos, e aí em 2017, no estado do Rio de Janeiro, pós a greve de 2016, foi decretado que teriam 2 tempos em todos os anos. Até essa pesquisa, os professores só tinham um tempo no primeiro e no segundo ano e 2 tempos no terceiro, o que dificultava muito por ter um conteúdo muito extenso, ter pouco tempo de aula, né? Enfim, não dá para fazer muita coisa. A falta de tempo e o conteúdo ser muito extenso foi o que eles relataram de dificuldade em utilizar, em fazer inovações, né, nas aulas. Tem a questão também da estrutura da escola. Esses professores, eles dão aula em escolas estaduais, né? E alguns também dão em escola particular. Inclusive, uma da professora relatou que numa escola particular que ela dá aula, ela tem disponibilidade de uma televisão em todas as salas. Quando ela quer utilizar algum material, ela pode utilizar na própria sala, mas os professores que dão aula nas escolas estaduais, inclusive ela que dá aula na escola estadual, para as turmas da escola estadual, relatam dificuldades de material, de projetor. Uma das professoras tem que levar o notebook de casa e pegar o projetor na direção, e aí você perde o tempo para montar o projetor, montar o som, ou então tem uma sala de multimídia, ir para a sala, o deslocamento, tudo isso acaba atrapalhando, né? E até mesmo talvez o tempo do filme, documentário é maior do que o tempo de aula, né? Que é 45, 50 minutos, enfim. Então, tudo isso acaba dificultando a utilização de alguns recursos. Mas outros, por exemplo, como imagem, né, charge, eles acabam utilizando com mais frequência. E aí, sobre o que eles costumam utilizar, né, eles falaram que charge, quando possível, filme ou documentário, fotografia, criação de desenho, criação de paródia e encenação. Isso quando dá e quando pode. Inclusive, uma dessas professoras eu acompanhei no PIBID, né, as turmas que ela dava aula, e pude acompanhar esse processo de criação de paródia em uma das suas turmas, que foi algo fantástico, foi muito legal, mas ela relatou que isso ocupou muito tempo, porque eles precisavam ensaiar no auditório, e aí precisava ter um responsável no auditório, então eles não conseguiam ensaiar fora do horário de aula. Para ensaiar, acabava perdendo tempo, ela não podia, tinha que preparar uma aula só para isso. Então, não tinha aula com conteúdo, então tudo isso acabava dificultando um pouco esse processo, mas foi um processo muito prazeroso, muito rico, e sua finalização foi maravilhosa. Eu tive presente e posso afirmar, né? E a arte, ela... Com tudo isso que eu expus aqui, né, com as visões dos professores, a visão do aluno, que é uma visão muito positiva dos dois atores, né, que a arte ela pode sim contribuir, aproximar a disciplina, a teoria do aluno. A arte ela é uma possibilidade para o professor, mas o professor ele acaba encontrando dificuldade aí na questão do tempo, do conteúdo e também do material disponível, da estrutura, que pode atrapalhar, né? A arte ela vai ajudar no aprendizado, ela vai tornar a aula mais dinâmica. A gente viu, né, no vídeo anterior, quando eu falei do relato do podcast, né, que esses dois professores, eles usaram o podcast e tiveram um bom resultado com isso, né? Tanto que eles escreveram o artigo e mostram esses resultados positivos, traz um diferencial, traz uma dinâmica melhor. E aí, a conclusão que eu cheguei que a arte, sim, pode ter um diálogo com a sociologia, não apenas com a sociologia, mas com o ensino, com a educação de uma forma geral, né? E eu, enquanto professora, eu já leciono desde 2018, né? Eu leciono para turmas de pré-vestibular. E aí, a minha dificuldade, né, era colocar isso, a teoria, em prática. Isso tudo que eu estudei, que eu cheguei à conclusão que a arte pode sim ajudar a gente no nosso trabalho de professor, mas como que eu consigo colocar isso na prática, né? Dou aula num pré-vestibular comunitário e num pré-vestibular particular. Nesses dois ambientes, né, diferente da escola, do ambiente escolar, o pré-vestibular ele tem uma urgência porque você precisa
primeiro dar conta de todo o conteúdo dos 3 anos do ensino médio, né, em apenas um ano. Tem uma urgência de passar na prova. O time é totalmente diferente do time da escola. O público acaba sendo um público também um pouco diferente. E aí eu percebi que nos primeiros anos que eu estava dando aula, eu pouco conseguia incluir a arte nisso. E aí esse ano o meu esforço maior, né, do ano passado para cá, principalmente por conta da pandemia, né, as aulas foram remotas, e aí eu precisei também pensar em outras coisas para atrair, né, esse aluno para a disciplina, e comecei a utilizar aos finais das aulas ou até mesmo durante as aulas exemplos, e utilizar aí música, peça. Cheguei a passar atividade para uma turma minha com uma peça, e aí tive uma resposta assim muito positiva da turma, uma aluna que se emocionou muito com a peça, agradeceu por eu ter passado, porque contava a história do Brasil, essa peça, e aí a gente estava falando sobre sociologia brasileira e tudo mais, então tinha muito a ver com o conteúdo. E aí o meu esforço agora, enquanto professora, é trazer a arte, mesmo que dentro do ambiente de pré-vestibular, que tem uma urgência muito maior do que o ambiente escolar, trazer isso para a realidade do aluno e fazer com que ele enxergue, né, aprendizado em outras coisas que não sejam apenas o livro didático, né, que não seja apenas o quadro ou aquele slide ali na aula remota que está passando. Então, fazer com que a arte, de fato, ela seja transformadora, ela consiga atingir, né, os seus objetivos de transformar, de impactar a vida das pessoas, assim como ela sempre fez comigo. Então, o meu esforço nesse trabalho do TCC foi isso, mostrar que a arte ela pode ser um recurso diante das suas diferentes formas. E agora, enquanto professora que leciono e tudo mais, é trazer um pouco mais isso para a realidade dos meus alunos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Esse vídeo foi uma conquista, como eu falei, minha, no edital Cultura Presente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Lei Aldir Blanc. Eu estou muito feliz de poder compartilhar, e uma das minhas ideias era trazer isso, porque a monografia, o TCC, é uma coisa muito engessada que às vezes a gente escreve na academia para a academia, a gente escreve para os nossos pares, e aí fica algo muito distante do público. E eu achei que trazendo num formato de um vídeo, de uma forma mais resumida, mais descontraída, eu conseguiria atingir a mais pessoas. E agradecer aí a Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Governo Estadual do Rio de Janeiro, por me dar essa possibilidade de trazer isso de uma forma muito mais legal para quem já me assiste, já assiste minhas aulas no meu canal sobre sociologia e filosofia. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Da Secretaria do Estado de... Peraí. Sabem que eu sou professora de filosofia e sociologia aqui do canal. Talvez vocês não saibam da minha relação da arte. Da arte não, caralho, da arte criativa. Pausa, que eu gostei. Eu gostei, mas eu vou fazer melhor, Mike. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar os sininhos para notificação pro próximo vídeo e pros próximos também. E... pausa.